partir do versículo 7, nós já estamos finalizando, né? O estudo de Tiago. Hoje eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Hoje de manhã eu acordei bem, estudei, estava legal, e depois do almoço eu passei muito mal. E eu estou funcionando só 50%. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo aí. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Encontraram? Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar a projeção. Diz assim, vamos à leitura. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes, inabaláveis, em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. E o seu sim seja de fato sim, e o seu não, para que não pequem e sejam condenados. Até aí a leitura, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse momento, um momento importantíssimo para a nossa vida. Sem sombra de dúvidas, é um dos momentos mais importantes da nossa semana, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, abrir os nossos olhos, Pai, e ajudar, Deus, para que a nossa espiritualidade seja fortalecida, Pai. É a oração que eu faço, e eu faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão aí? Aí que todo mundo me deixou sozinho também, né, pastor? Então... Falando sobre a volta de Jesus, né? Aí assusta, né, Jane? Irmãos, o primeiro versículo, versículo 7, fala por isso, né? Algumas versões fala portanto. Ele é uma conexão ao que está acontecendo anteriormente, ou o que aconteceu anteriormente. Tiago, ele começa a escrever essa perícope, e ele fala portanto, ou seja, visto o que foi dito. O que foi dito? Nos versos anteriores, para fazer sentido a minha fala, Tiago, ele havia sido muito enfático. Olha aí o versículo 1 do capítulo 5. Ele diz assim, ó, prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que o esperam. E eu desenrolei esse tema com vocês. Nós entendemos que muitas pessoas acessam recursos de maneira indevida e se utilizam também desses recursos de maneira indevida. Se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver que as pessoas que trabalhavam para esses ricos estavam sofrendo na mão deles. Olha aí, ó, acompanhe comigo. Olha o versículo 4. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Ou seja, o Tiago está falando assim, olha, essas pessoas esperam um destino horrível, porque o recurso que elas têm em mãos foi um recurso acessado de maneira indevida, ao ponto de pessoas estarem gritando, clamando ao Senhor por tanto sofrimento diante desses homens maus e ímpios, diz as Escrituras. Então, quando o Tiago ele expõe essa primeira fala, ele fala assim, olha, portanto, e ele entra no texto que nós iremos estudar isso. Ele diz o seguinte, irmãos,
Sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Enquanto não há esperança para os ímpios maldosos, Tiago, ele abre agora a janela dizendo o seguinte: a vocês que são santos, vocês que foram chamados, aguardem pacientemente, porque há um Deus que sustenta cada um de vocês. Esse é um contraponto que o Tiago faz. Então ele deu uma negativa e agora ele vai vir falar com os irmãos, com pessoas crentes, convertidas. Por isso que ele sai de uma fala dizendo: preste atenção vocês ímpios e ricos, e ele passa para uma fala: por isso, irmãos. É como se Tiago estivesse falando com um determinado público nos primeiros versos, e agora ele se vira e ele fala com outro público. E é natural que façamos algumas perguntas. Como nós devemos viver, então? O que nós devemos fazer frente a esse espetáculo da vida, né? O que deve ser feito? Eu gostaria de destacar aqui, que vai fazer parte da minha fala, talvez seja um recorte, mas é muito importante. Tiago, ele vai dizer o seguinte: olha, é importantíssimo viver frente a todos os desafios de maneira paciente e perseverante. Paciência e perseverança hoje é o nosso alvo de fala. E eu imagino que você deve estar pensando aí, né? Não tenho mais paciência. Acabou. Nós, se pegarmos de uma perspectiva micro, de realidades menores, é muito comum, né? As mães dizerem para os filhos: olha, minha paciência já esgotou, eu vou te pegar. Não é isso? Olha, a minha paciência já esgotou dentro de uma esfera de trabalho, por exemplo, com o meu suposto amigo de trabalho. Ó, minha paciência se esgotou com uma pessoa da minha família. Enfim, eu acredito que nós estamos num contexto, todos inclusive, aonde a paciência, em alguma medida, ela foi embora. Amém? Ou vocês estão todos vivendo aí de maneira bem paciente? As professoras que o digam, né? Acontece que, enquanto eu estava estudando, não sei se você pensou comigo, eu acho que o termo paciência, e eu não quero cometer nenhum erro aqui, Aninha, eu acho que ele vai, num prazo não muito longo, desaparecer do nosso vocabulário, porque não dá nem tempo de ser paciente mais. As coisas estão acontecendo numa velocidade tão grande que ser paciente muitas vezes não cabe dentro de algumas esferas, não cabe dentro de algumas realidades. Só que o fato é que há um lugar de espera na vida cristã. E você precisa reconhecer isso. Na vida cristã, você precisa ser paciente e perseverante. Diante disso, o tema da minha mensagem, se a Maiara puder anotar, né, pastor? A paciência é uma atitude essencial dos cristãos. Então, o fato de você ser um cristão é intrínseco a você, inerente a você. A paciência. Eu sei, e como sei, que mais de uma vez por dia, a sua paciência estoura e você quer muito acertar o outro que está perto de você. Seja de maneira verbal,
de maneira física, muitas vezes, de maneira agressiva, enfim, com xingamentos horríveis. Você fala, minha paciência já deu. Né? No trânsito. Em várias esferas nós precisamos entender que o fato de eu ser cristão, confessar a Cristo como sendo o meu Senhor, é necessário que eu seja paciente. Amém, irmãos? E não ser paciente muitas vezes não vai fazer isso de você um ímpio. Não é isso. Nós devemos reconhecer que muitas vezes a falta de paciência, ela deveria nos levar a um estado de arrependimento. Dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Me falta paciência, me falta perseverança, me falta cuidado. E nós vamos entender que Deus, Ele ajuda, Ele socorre aqueles que precisam de paciência. Amém? Quem precisa de paciência, levanta a mão. Glória a Deus. Aí, pastor, ó. Acho que é mais do que dinheiro, né, ultimamente, né? Glória a Deus. Ó, vamos lá. Para, então, trazer corpo para o que eu quero falar, eu vou dividir a minha fala em 3 pontos. No primeiro ponto, eu quero falar com você sobre ser pacientes e permanecermos firmes. Isso é uma estrutura. No segundo ponto, eu vou falar com vocês sobre nós não se queixarmos. No meu terceiro ponto, eu vou falar sobre nós não jurarmos, não sermos autônomos em alguns pontos. Esse é o meu esqueleto. E para dar roupagem a esse esqueleto, colocar folhas nessa árvore, o primeiro ponto é que nós vamos utilizar da agricultura para falar um pouquinho sobre espera. Depois nós vamos falar de exemplos na profecia e nós vamos falar de exemplos em Jó. E eu vou finalizar falando um pouquinho sobre acharmos que temos controle de alguma coisa e nós não temos controle de nada. Certo? Deu para entender um pouquinho? Se não deu, depois vai ficar gravado e você, por favor, assista mais vezes, tá? Mas eu vou fazer de tudo para ser bastante didático aqui. Então vamos lá. O primeiro verso, acompanhe comigo aí, versículo 7. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim, ó: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. O Tiago está falando, o pastor de Jerusalém aqui está falando, olha, é importante que nessa jornada, ainda que vocês estejam sofrendo, porque essas pessoas estão num contexto de muito sofrimento, é necessário que vocês tenham paciência, esperando e aguardando a volta de Jesus, a volta do Senhor. E vocês devem estar pensando assim, Cairo, mas se nesse momento eles já estavam sendo encorajados a aguardar a vinda de Jesus, imagina nós hoje, né, depois de 2000 anos. E eu tenho uma informação bastante coerente para você, e eu achei fantástica em minhas pesquisas. Não sei se vocês têm conhecimento, mas nós já tratamos na Bíblia como a presença do reino já. Em Jesus, nós temos a inauguração do reino de Deus. Jesus é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Só que nós usamos uma terminologia um pouquinho difícil. Nós chamamos de agora, já, mas não ainda. Nós temos a presença do rei. Nós temos o Senhor dos senhores, só que não em sua totalidade. E o exemplo, imagina um castelo, né, onde vivem as pessoas ali que tem um rei. Não sei se vocês já viram esse filme. E ficam, né, aquele corredor gigantesco. Né, pessoas de um lado, pessoas de outro. E o rei, ele vem, né, em direção na sua carruagem. E todos ali ficam, né, ansiosos, né, comemorativos em relação à vinda desse rei. É essa imagem que nós devemos ter. Talvez nós estamos na linha da história aí, em um ponto que nós estamos curvando os nossos olhos e enxergando esse rei dos reis
vindo. Ainda que exista um tempo, um percurso, mas, irmãos, esse Rei dos Reis, esse Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, ele inaugurou um reino. Ele veio e na pessoa do Espírito Santo ele está entre nós. O que nós estamos aguardando é a sua segunda vinda e nós sabemos que ele está a caminho. Em pouco tempo, não muito tempo, ele passará na sua frente, os seus olhos o contemplará. João Calvino, pensando nisso, ele disse o seguinte: a certeza de que Jesus está às portas deve produzir calma no nosso coração diante do sofrimento. Irmãos, quando eu olho e eu tenho convicção, certeza de que esse Jesus está aqui, perto de nós, o nosso coração deve ser acalmado. O nosso coração deve se encher de esperança e os seus olhos devem se abrir, porque é uma certeza de que Ele está bem próximo. Só que para isso, precisamos ter um pouco de paciência. Você está num contexto aí, talvez você está olhando de longe, e você está vendo Ele marchando. Paciência. Paciência, que Ele está à porta. Amém? Amém, irmãos? Sendo assim, o texto segue dizendo, né? Sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Permaneçam firmes. E o texto aqui é muito coerente, que ele se utiliza da agricultura, né? Ele fala assim, olha, veja como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e de primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento de toda a sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Irmãos, eu vou dar 2 exemplos, acho que eu vou usar um exemplo que eu gostei mais. Minha esposa, como eu dividi com vocês, está grávida. E a ansiedade de, né, nós queremos ter o neném junto com a gente o mais rápido possível. Nós já o amamos muito, nós queremos muito. Só que o fato de eu querer muito, de eu desejar muito, não vai mudar. Tem um tempo. E esse tempo precisa ser o que, irmãos? Respeitado. Esperado. E não tem como fazer absolutamente, fala comigo, nada. Não tem como fazer. Se você amanhã sair, falar assim, olha, eu quero mudar o meu segmento, eu vou ser um agricultor. O Zinho sai da casa dele amanhã, passa lá na loja que vende semente, chega lá nas terras dele, que o Zinho tem muita terra, às vezes vocês não sabem, mas ele tem muito. E sai plantando, e ele coloca sementes, irmãos, tem um processo que obrigatoriamente ele vai ter que esperar. As sementes foram plantadas, é necessário que venha a chuva, essa semente ela vai se tornar ali numa pequena árvore, ela precisa crescer, e vai ter o momento certo, que vai ter os seus frutos. Eu não conheço muito da agricultura, mas o mínimo seria esse. E não tem como ele plantar, o Lucas, chegar na casa dele, colocar uma semente, né, de uma laranjeira, e dormir, e amanhã cedo ele acordar e ir lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma laranja. Irmãos, é possível? Não é possível. O que ele vai precisar ter nesse período, até ele colher o primeiro fruto, não é somente paciência. Na verdade, é muita paciência. Muita paciência para ver as coisas acontecendo no seu tempo certo, na estação correta, com tudo acontecendo ainda corretamente, tá? Porque a vida, ela tem muita consonância com a agricultura. Às vezes o Lucas, ele vai chegar na casa dele,
Ele vai ver aquele pé todo florido. Quem já viu um pé de laranja florido, cheiroso, né? Muita flor. Você sabe o que vem depois da flor num pé de laranja? Estou te falando disso porque eu sou de Bebedouro, e Bebedouro foi muito tempo a capital da laranja, tá? A cidade ficava inteira perfumada. Por quê? Depois das flores, vem o fruto. Só que pode acontecer de nessa noite, irmãos, ter o quê? Uma tempestade. Pode ter um vento, uma chuva de pedra, como diz os antigos. E fazer o quê? Varrer a plantação do Lucas. Por isso que eu disse para vocês, são duas palavras importantes para nós hoje. Paciência e o quê? E o que, irmãos? Perseverança. Frente a isso, Lucas, me permita continuar te usando aqui, tá? Frente a isso, Lucas ele vai ter no mínimo duas ações. Ou ele vai tacar fogo no pé de laranjeira dele, ou ele vai perseverar e fazer o que, irmãos? Começar tudo de novo. Só que quando nós colocamos isso dentro de uma perspectiva espiritual, dentro de uma perspectiva cristã, sabendo que a paciência faz parte de mim, nós vamos olhar para situações desse caráter, desse tipo, e falar assim, olha, eu não entendi o que aconteceu. Mas eu tenho uma convicção tão grande de que essa é a melhor laranja, que eu vou começar tudo de novo. Eu não entendi o que aconteceu. Eu estou longe, mas quando eu consigo curvar um pouquinho, eu vejo que apesar de estar longe, Jesus está muito perto de mim. Sejam pacientes, sejam perseverantes. Isso tem que fazer parte, irmãos, da sua vida. Isso tem que fazer parte da sua família. E quando eu não falo sem me colocar nesse contexto, não. Eu tenho, a exemplo de vocês, a exemplo dos nossos irmãos de Jerusalém, sermos pacientes e perseverantes. Às vezes você está colocando a última carta e parece que o castelo se desmorona. Sejam perseverantes. Sejam pacientes. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Fala. Amém. Glória a Deus. Seguimos na leitura. Versículo 9, por favor. Perdão, versículo 8. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9, que agora é o nosso segundo ponto. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, veja bem, é quase que natural, é quase que um caminho certo, que a falta de paciência, a falta de perseverança, vai me levar a um ponto, e esse ponto é um ponto do quê? De queixa. Lembra o Lucas da nossa história? Ele pode sentar na escada lá onde ele perdeu a laranjeira e começar a se queixar. Trabalhei tanto tempo, plantei, fiz isso, fiz aquilo, e passar ali horas e horas, uma vida, uma semana, um mês, enfim, se queixando. E nós temos exemplos que nós devemos agora olhar para esses exemplos. O Tiago ele foi cuidadoso quando ele colocou esses exemplos na mesa. Acompanhe comigo a leitura. Olha o versículo 10. Irmãos, se vocês estão se queixando, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Seria perfeito se tivéssemos os nomes, né, dos profetas que o Tiago tinha em mente aqui. Mas ele não fala, mas provavelmente é uma referência ao Antigo Testamento. E é muito comum nós olharmos para todos os profetas, sem exceção. Se nós pegarmos Jeremias, Isaías, Oséias, todos esses
profetas, irmãos. Vamos pegar aqui o exemplo de Elias, no Monte Carmelo. O tanto que ele foi afrontado, e após Deus, derramar naquele altar que ele fez fogo e consumir, ele ainda foi perseguido, ele precisou se esconder e ficou, é o que os importantes estudiosos chamam de um momento de depressão de Elias, frente à perseguição que ele sofreu. Só que em tudo isso, irmãos, a saída foi possível por conta de serem pacientes, de serem perseverantes. Irmãos, os profetas, eles tinham falas de períodos extensos, 40 anos, esperando, anos e anos, vivendo com essa expectativa de que tudo iria terminar bem, vivendo com paciência, perseverantes. Jó, quem que lembra de Jó aqui, da história de Jó? Irmãos, é um texto muito pior do que a laranja do Lucas. Se você começa a ler Jó, até hoje eu tenho uma dificuldade de compreender, a gente não consegue compreender a maneira como a vida de Jó foi se desabando. E Jó foi ouvindo e foi seguindo. Nós temos o término do livro de Jó falando que Deus o recompensou para além daquilo que Jó tinha no início de tudo. Outro exemplo que nós temos, e esse exemplo deve martelar, deve aparecer sempre na sua vida, é o exemplo de José, irmãos. Vocês lembram da história de José? É uma das histórias bíblicas mais lindas que tem. Alguém que foi vendido pelos seus irmãos como um escravo. E ele chega ao Egito como um escravo. E as coisas não aconteceram na vida de José da noite para o dia. Se você continuar lendo a história de José, foram várias etapas. Foram vários pontos que foram necessários suportar. E suportar como? Com paciência e com o quê? Perseverança. Veja que quando eu disse no meu tema que ser paciente e perseverante é uma marca do cristão, essa paciência, essa perseverança foi marca da vida desses homens que eu estou citando para vocês. Fez parte dos profetas, fez parte de Jó, fez parte de José e tantos outros foram marcados por uma vida que teve paciência e perseverança. Amém, irmãos? E por fim, deixa eu só continuar a leitura do versículo 11. Consideramos felizes, olha isso, gente, aqueles que permanecem firmes, inabaláveis, pacientes, perseverantes, em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como foi? No final o Senhor foi bondoso com ele. Por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Você quer experimentar essa compaixão de Deus? Você quer experimentar essa misericórdia de Deus, esse cuidado de Deus? Sejam pacientes. E veja bem, irmãos, eu não estou e nunca farei isso. Não quero subestimar a sua aflição, a sua dor. Talvez você esteja aí falando, Caio, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não tem ideia, do momento em que eu estou vivendo. Posso não ter ideia do que você está passando exatamente. O que eu tenho ideia, de maneira clara, vívida, é de que o meu Deus é um Deus rico
cheio de compaixão e de misericórdia, e Ele cuida de você. Isso para mim é claro. Mas como Ele cuidou de Jó? Mas como Ele cuidou de José? Mas como Ele cuidou dos profetas? Inclusive, de alguns profetas Ele cuidou dentro de uma fornalha e dentro de uma cova de leões. Porque Ele tem compaixão e Ele tem misericórdia. Amém? O seu problema, o seu desafio, a sua aflição, como utilizado aqui no texto, não passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Não passa. Só tenha paciência. Saiba que Ele está prestes a derramar a sua compaixão e da sua misericórdia. Vivam como se Jesus estivesse à porta e batendo pertinho, pronto para acalmar o seu coração. Amém? Versículo 12, o nosso último versículo, diz assim: acima de tudo, ou depois de tudo isso, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. No meu último ponto, é não jurar. Lembra que o ponto negativo, se você não é paciente, se você não é perseverante, se você é uma pessoa que se queixa demais, a sua ação é uma ação onde você vai achar que você é o protagonista da sua história. E você vai agir dizendo: fica tranquilo, agora, dessa vez eu vou conseguir resolver as coisas. Não, eu juro, ó, eu não consegui ir para trás, eu sei que eu errei, que eu falei, mas agora, nesse momento da minha vida, eu irei resolver. Eu juro diante de Deus, eu juro diante de vocês, eu juro que agora as coisas vão sair como devem sair. Essa perspectiva que o Tiago está colocando na mesa é como se dependesse somente de nós. Se dependesse do seu esforço, das suas habilidades, do seu empenho, da sua dedicação, da sua expertise. E muitas vezes, irmãos, depende da sua paciência. Da sua paciência. Às vezes a gente, diante de um problema, nós saímos famintos, né? Com uma bagagem, dispostos a resolver, trazer resolução para tudo. Enquanto, em alguns momentos, o que se espera de você é que você seja paciente. E sabe o que pega nisso? É que a impaciência, ela vai revelar a sua falta de confiança em Deus. Quando você é impaciente e quer resolver as coisas, dizendo que agora sim, agora vai, muitas vezes revela que você não está confiando em Deus. E nós ficamos desesperados, ansiosos. E veja que eu não estou pregando uma vida de que nós devemos fechar os olhos e deixar tudo acontecer. Não é isso. Eu estou dizendo, baseado nas Escrituras, que muitos dos nossos problemas, das nossas aflições, são resolvidos com paciência e perseverança. Existem coisas claras que você vai precisar levantar amanhã, alguns muito cedo, outros nem tanto, e você vai ter que resolver. Não é isso? Muitos, todos nós, a grande maioria. Só que existem coisas, irmãos, que as suas mãos não alcançam, que os seus olhos eles não enxergam, que a sua inteligência é incapaz de resolver. E é nesse momento que você tem que exercer, dentro da sua espiritualidade, a paciência. Deus, eu não consigo resolver, mas eu confio no Senhor.
porque o Senhor é um Deus bom, cheio de compaixão e de misericórdia, e está cuidando de mim. Amém? Nós precisamos, isso faz parte de uma perspectiva de vida madura, de uma vida cristã madura. É uma confiança plena nesse Deus poderoso. É uma confiança plena naquilo que de fato está preparado para você. Alguém já viu aqui uma pessoa costurando crochê, que faz tapete? Vocês viram que eu tenho uma habilidade incrível, né? Eu vou usar o termo crochê e tapete, tá? Que é tudo que eu sei sobre. E eu, inclusive, tenho bastante tapete desse em casa, porque eu gosto, que é um tapete de barbante. É isso? Você pega lá o barbante, e tem hora que eu paro diante do meu tapete, eu fico olhando e falo, gente, mas que negócio bonito, né? Todo desenhado, né? E ele termina uniforme, bonitinho, né? Mas você já viu quando uma pessoa está fazendo um tapete de crochê? Que tem uma rodinha desse tamanho, com cara de nada. Aí você pergunta para a pessoa, você fala assim, o que você está fazendo? Uma passadeira de 3 metros por 90. Aí você olha, mas como que você está fazendo uma passadeira? Não, e ela vai ter de um lado desenho assim, do outro lado assim, eu vou terminar com flor e vai ficar bem bonito. E você olha para o que está na mão dela e está uma rodelinha lá, né? Sem forma, sem nada, né? Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês e eu já vou encerrar minha palavra. Eu e você, nós estamos num ponto, lembra do início da minha fala? Que nós estamos lá aguardando o Rei dos Reis passar na nossa frente, nós estamos olhando e vendo lá longe assim. O exemplo do tapete. Nós estamos olhando um pedaço e nós não conseguimos entender o final, como ele vai ser. Só que o Deus soberano, que já sabe como a sua vida vai terminar, como já sabe as bênçãos que Ele vai derramar sobre você, Ele já enxerga, Ele já contempla o tapete pronto, Ele já vê o tapete pronto, e o que eu e você precisamos, nessa maturidade, é olharmos e entendermos que muitas vezes estamos ali, no meio. Houve umas costuras para trás que talvez a gente não entende, e tem umas costuras para frente que nós não conseguimos enxergar, mas o fato irmãos, é que nós estamos escondidos nas mãos do Todo-Poderoso, e Ele sabe que cada ponto, que cada toque, que cada suspiro, que cada lágrima, que cada choro, que cada vez que você se dobra em oração, faz parte, só aguenta pacientemente, que em pouco tempo tudo estará completo. Caio, mas eu não enxergo ainda. Tenha paciência e perseverança. Às vezes, nessa construção do tapete, é um pedacinho ali que talvez seja um orgulho. Ele vai ter que desfazer ali, puxar. Mas ele vai fazer de novo. E você talvez não esteja enxergando tudo. Mas Deus está cuidando de você. Amém? E aí? Muita paciência sobre a vida de vocês? Sobre a nossa, né, pastor? Que Deus possa derramar sem medidas sobre a sua casa, sobre a sua vida, bastante paciência, bastante perseverança. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Já encerrou?